Pai do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a vossa vida de uma forma toda especial. Estamos iniciando a nossa lição, hoje a lição de número 12, que nos traz um tema: Esdra e Neemias combate o casamento misto. Vamos aproveitar a oportunidade também, fazer a leitura do texto áureo da lição. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O primeiro tópico da lição nos diz: Esdras e Neemias combate o casamento misto. Meus amados, nós já sabemos que Esdras, sacerdote e também escriba, um homem versado na lei de Moisés, conhecedor profundo, quando ele foi mandado por Artaxerxes para ir a Jerusalém, fazer uma reforma religiosa, pois o povo estava andando de todas as formas menos agradando a Deus. E assim que ele chegou em Jerusalém, ele pôde observar que o povo tinha se apartado tanto da cultura judaica, como também da sua fé em Deus. Então, Esdra reúne-se com todos os anciões, levitas, sacerdotes, e ali ele fica sabendo que o povo estava também casado com as mulheres estrangeiras. Esdra, quando soube essa situação, a Bíblia nos diz que ele rasgou as suas vestes e ali raspou a sua cabeça, os cabelos da sua cabeça e também da sua barba. Então, queridos, Esdra muito se lamentou ao perceber como estava a vida dos seus irmãos judeus em Jerusalém. Já estava se misturando com outras nações, cananeus, com os jebuseus, com os egípcios e com toda a sua vizinhança ali, quando Deus já havia ordenado ao povo para que não se misturasse com as nações estrangeiras. Para quê? Para que isso não fosse de laço para a sua vida de comunhão com Deus. Quando o povo de Israel se misturava contra as nações, eles acabavam aprendendo a sua cultura e também a cultuar os seus deuses. Com isso, abandonavam a sua fé em Deus e seguiam aos ídolos mudos. Por isso, a ordem de Deus era que não deveria se misturar com o povo de outras nações. Por isso que quando Esdra sabe dessa notícia, de que o povo estava se misturando, deixando de lado a sua comunhão com Deus, ele muito se lamentou e se entristeceu, porque ele acreditava que o povo ficaria na sua fé e na sua cultura. Mas não era isso o que estava acontecendo ali. Pelo contrário, o povo estava envolta e juntos com outras nações, praticando os que as outras nações também estavam praticando. Assim o povo de Israel estava vivendo uma vida de apostasia na sua comunhão para com o seu Deus. Então Esdra, ele teve muito trabalho ali para consertar aquela situação, porque não era só o povo mais humilde que estava apartado assim da cultura e da comunhão com Deus, mas era desde o sacerdote, levita, os príncipes e todos aqueles que deveriam dar testemunho, eles eram os primeiros a cometer as iniquidades. Então, tanto o sacerdote como os príncipes, os maiorais, estavam todos em profunda apostasia da sua comunhão para com o seu. Era uma ordem expressa do próprio Deus. E isso se encontra registrado lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 3, que nos diz: nem te aparentarás com elas, não dará tuas filhas aos seus filhos, e nem tomarás suas filhas para os teus filhos. Deus estava prevenindo ao povo de Israel para não se misturar com as outras nações, porque com certeza o povo ia se distanciar da sua comunhão com Deus. Deus já estava trazendo uma palavra para que o povo não se misturasse. Por isso um judeu não deveria casar com uma estrangeira, porque era uma ordem de Deus. E essa ordem deveria ser obedecido para que tanto a linhagem
do povo de Israel permanecesse ali intocável, como também eles não viessem nessa mistura abandonar a sua fé e a sua comunhão com o seu Deus. Assim aconteceu com Salomão e também com o rei Acabe, dois judeus que acabaram se misturando com outras nações. Nós vemos que Salomão, ele se misturou com as nações estrangeiras, tomando assim, fazendo aliança com outras nações estrangeiras e trazendo entre elas mulheres para ser sua concubina ou a sua esposa. Nós sabemos pela Bíblia que Salomão teve 300 esposas e 700 concubinas. Tal era a mistura e a falta de temor e obediência. Nós vemos também Acabe, que sendo um dos filhos de Israel, casou com a princesa Sidônia Jezabel, adoradora de Baal. E o rei Acabe levou através de Jezabel todo o povo de Israel a cochear em dois pensamentos, ora adorava a Deus, ora sacrificava a Baal, tomando assim toda a nação de Israel apostata na sua fé ao Senhor seu Deus. Tudo isso se deu porque ele desobedeceu a esse mandamento, casando com a princesa Sidônia Jezabel, adoradora de Baal. E teve perante esse grande período que o povo de Israel passou ali diante de Acabe e de Jezabel, sofreram. Nós vimos que através de Elias passou-se 3 anos e meio sem chuva. Deus estava ali trazendo uma sentença pela desobediência e da apostasia do povo. A sobrevivência do povo judeu. Nós sabemos que o povo judeu sofreu muito, muito mais durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, através de Hitler e também outras nações que oprimiam o povo de Deus. Mas isso já estava, como diz Lucas, no capítulo 21, versículo 24. Vamos ler. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles tiveram que sair da sua terra natal e foram espalhados entre várias nações. E lá sofreram duramente, como eu já falei, sofreram muito mais durante a grande Segunda Guerra Mundial, onde nos campos de concentração o povo judeu foram aí dizimado. Mais de 2 milhões de judeus morreram em decorrência daquela período que ele passou fora da sua nação. Eles sofreram diante de todas as outras nações, mas foram preservados, mesmo sofrendo. Deus estava guardando o seu povo, porque Deus tinha uma aliança com o povo, como diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 17, quando Deus fez uma aliança com Abraão, a aliança da circuncisão. E ali todo menino que era nascido no 8º dia era circuncidado o seu prepúcio, e Deus ali estava estabelecendo uma aliança com o seu povo. Mesmo o povo sendo disperso por várias nações, sofrendo, mas Deus estava aguardando, porque eles pertenciam a uma aliança que Deus havia feito com Abraão. Uma palavra final sobre o casamento do crente. O casamento, ele é uma bênção de Deus em nossa vida. Nós vemos que Deus fez Adão e ainda não tinha feito Eva. Deus permitiu que Adão nomeasse todos os animais. Possivelmente, Adão percebeu que quando vinha um casal de animal, tinha ali a fêmea e também o macho. Deus, naquele momento, falou: não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora que ele seja idônea. E dali Deus fez com que Adão adormecesse, e da sua costela fez a Eva, que foi osso do osso de Adão e carne da sua carne. Deus estava fazendo e realizando o primeiro casamento. Por isso o casamento é uma bênção de Deus. A palavra de Deus é bem clara.
não há comunhão entre a luz e as trevas. Aí você pode perguntar, por que eu, sendo cristão, não posso casar com uma pessoa que não tem a mesma fé? É porque o julgo vai ficar desigual. Aquela pessoa vai ter sua fé diferente da sua. E isso lá na frente pode trazer um transtorno para esse casal. Por isso é necessário que nós obedeçamos a palavra de Deus. Não devemos viver de uma forma fé, uma mesma comunhão com Deus Todo-Poderoso. Por isso, devemos estar sempre vigilantes para não entrarmos nas ciladas do nosso adversário. Queridos, assim finalizo essa lição. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial. Com certeza, na próxima lição aprenderemos um pouco mais da palavra de Deus. E desde já eu peço aos queridos que curta, compartilhe, para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Assim eu finalizo, desejando a todos que Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial. Shalom, povo de Deus.